Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Olha só, texto bíblico diz aqui para nós. Apocalipse, capítulo 14, todo mundo já encontrou? Amém. O versículo 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse é um texto para cada um de nós, ok? Quando nós queremos distinguir quem é o povo de Deus e quem não é, leia esse verso. Aquele que persevera, né? Que persevera, os santos que perseveram, guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é as duas características principais do povo de Deus. Mas é importante lembrar que nós estamos e nós vivemos em um contexto do grande conflito entre o bem e o mal. E nesse grande conflito entre o bem e o mal, a cada dia que se passa, mais se aproxima a volta de Jesus. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais o inimigo intensifica os seus ataques e os seus enganos sobre o seu povo, aliás, sobre o povo de Deus. Então, quando nós lemos que aqui está a perseverança dos santos, é porque todo aquele que persevera em obedecer à lei, em guardar os seus mandamentos e mantém a fé firme em Jesus, não é uma tarefa fácil. Não é algo simples, mas é exatamente isso que vai nos diferenciar. Vai diferenciar os salvos daqueles que estão perdidos. E veja só, como nós vivemos em um tempo cheio de coisas, em que o inimigo está intensificando os seus ataques, as mentiras, os enganos que vem dele também aumentam. E a nossa fé, ela será testada até o último momento, até o limite ali da volta do Senhor Jesus. Mas Jesus disse que pelos frutos os conheceriam aqueles que fossem seus. Está em Mateus capítulo 7, verso 16 ao 20. As Escrituras nos mostram que nesse grande conflito entre o bem e o mal, existem dois pontos cruciais. São duas doutrinas que são exatamente o marcador da lealdade daqueles que observam, guardam os seus mandamentos, né? São fiéis a Deus e guardam os seus mandamentos. São duas doutrinas. E nós vamos falar aqui de forma mais resumida e depois, em um outro momento, eu vou falar sobre elas, cada uma delas de forma separada. Tá bom? Eu coloquei como título dessa mensagem o grande conflito, o sábado e o estado dos mortos como divisor de águas. É exatamente esses dois pontos que vai distinguir até o fim quem é o povo de Deus e quem não é o povo de Deus. Porque o inimigo, ele vai usar o seu engano exatamente sobre essas duas doutrinas que a Bíblia fala de forma muito clara. Primeiro, falando sobre o sábado. O sábado é o selo de Deus que distingue Deus como Criador e o seu povo como um povo santo e separado para Ele. E a doutrina do sono da morte ou do repouso, ou simplesmente do estado dos mortos, é a verdade que nos protege contra os enganos espirituais que afirmam que os mortos já estão desfrutando do consolo além do túmulo. Ou seja, uns vão para a glória, outros para o inferno e por aí por diante. Esses dois pontos que parecem ser pequenos, mas na realidade eles não são pequenos, e é o que vai dividir o povo de Deus e quem não é o povo de Deus. Aqueles que são leais a Deus e aqueles que não são leais. Aqueles que permaneceram firmes, perseveraram até o fim ao lado de Cristo, e aqueles que não permaneceram firmes. Até porque diante desses dois enganos, muitas pessoas se decidirão, uns ao lado de Cristo e outros, infelizmente, contrário a Ele.
Porque os enganos, por mais que pareçam ser besta, por mais que muitas vezes nós digamos assim, mas eu conheço, mas eu sei. Eu sempre gosto de lembrar desse texto que Paulo fala, que as coisas de Deus, elas se discernem como? Espiritualmente. Não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, mas é exatamente pelo quanto eu busco a Deus e persevero na sua palavra. Lembre-se que a identidade do povo de Deus é guardar os mandamentos do Senhor e ter a fé em Jesus. Mas agora, eu gostaria de que vocês voltassem um pouco aí a Bíblia, vocês abrissem no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 2. Nós vamos dar início aqui falando um pouco sobre o sábado. Por que o sábado ele vai se tornar aí também um divisor de água entre o povo de Deus e quem não é o seu povo? Nós vamos ler aqui os versos e nós vamos entender. Olha só o que diz Gênesis capítulo 2. Os versículos 1 do 1 ao 3. O texto bíblico diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus descansou. Antes de falar aqui, eu quero lembrar que, mais uma vez, que o mandamento do Senhor, o sábado, ele é o selo de Deus e a prova de lealdade entre o seu povo e o seu Senhor. Mas o livro Bicho Cremos, na sua introdução, ele diz o seguinte: o bondoso Criador, após os 6 dias da criação, descansou no 7º dia e instituiu o sábado como memorial da criação para toda a humanidade. O 4º mandamento da imutável lei de Deus exige a observância desse sábado no 7º dia, como dia de descanso, adoração, ministério e em harmonia com o ensinamento e as práticas de Jesus, que é Senhor do sábado. O sábado é descrito como um tempo de comunhão com Deus e com os irmãos, símbolo da nossa redenção em Cristo, sinal de santificação e prova de lealdade a Deus. É um antegozo do futuro eterno reino de Deus. O sábado é um sinal perpétuo do eterno conceito de Deus com o seu povo. A observância prazerosa do sábado vai de uma tarde a outra, ou seja, de um pôr do sol a outro, e celebra os atos criadores e redentores de Deus. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20, o versículo 11, nós vamos, versículo 11 não, nos versículos 8 ali iniciais, mas no versículo 11 também, vai nos mostrar e nos dizer que nós devemos guardar o sábado, porque Deus ele é criador de todas as coisas. Quando nós vamos para o livro de Deuteronômio, no capítulo 5, não estou bem lembrado do verso, mas o momento que vai começar a falar do sábado, vai dizer que nós devemos guardar o sábado, porque um dia nós tínhamos sido escravos lá no Egito e nós fomos o quê? Libertados, resgatados, redimidos. Então o sábado nós guardamos para nos lembrar que Deus é o nosso Criador, e nós guardamos também para lembrar que Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor. Como nós já acabamos de ler, Gênesis capítulo 2, nós vemos que Jesus, Deus, ele instituiu o sábado logo após a sua criação. Após Deus ter feito ali os 6 dias, cada dia criado uma coisa, luz, mar, a terra, separado as coisas, criado os animais marinhos, as aves, criado o ser humano, como finalizando ali a sua obra-prima. Então ele cria mais um dia. Para que ele criou esse dia? Apenas para que ele estivesse em contato com o ser humano. E ali diz o texto bíblico que ele fez 3 coisas. Quais as 3 coisas que ele fez? Descansou, abençoou e santificou. Eu lhe pergunto: Adão e Eva estavam cansados?
Não, né? Tinham acabado de ser criado. Será que Deus estava cansado? Claro que não. Mas ele colocou aqui no primeiro ponto, ele descansou. Ele descansou no sétimo dia. Mostrando que nós também deveríamos fazer o mesmo. Ou seja, deveríamos também descansar. Devemos descansar também nesse dia. E devemos descansar de quê? Das nossas fadigas, tanto física quanto mental. Eu achei interessante uma ilustração que o pastor fez, porque é mais ou menos assim. Imagine uma grande ladeira e ali nessa ladeira várias bolas ali, várias pedras em forma de círculo ali. E elas estão descendo ali em toda velocidade, porque é uma ladeira. Mas imagine que nós, os adventistas, todos aqueles que guardam o sábado, eles param exatamente naquele dia. Enquanto todo o restante do mundo permanece na sua correria desempregada, nós simplesmente paramos. E paramos para quê? Para termos um dia em especial para o nosso Criador, para Deus. É um descanso físico, é um descanso mental, mas também um descanso espiritual. Deus descansou não porque estivesse cansado, mas Ele separou esse dia para si próprio, para que nós, os seres humanos, no meio da correria desenfreada do mundo, nós tivéssemos um momento a sós com Ele, um momento especial só para Ele. Só para Ele. Mas é interessante que Deus não apenas descansou, Deus, diz o texto bíblico, que Ele também fez o quê? Abençoou. Qual outro dia da semana diz que Deus abençoou? Nenhum. É claro que nós podemos dizer que Deus abençoa todos os dias e Ele nos abençoa. Mas o dia especial que Ele abençoou é o dia de sábado. É o sétimo dia da semana. E por fim, o texto bíblico vai dizer que Ele santificou. Santificou. Essa palavra santificar quer dizer separado para fins religiosos. Separado para si. Deus separou esse dia de todos os outros. Deus separou esse dia para Ele. O sábado não é diferente de nenhum outro. Porque o sábado é um dia como qualquer outro. Tem 24 horas. Mas ele se tornou diferente. Porque nesse dia Deus descansou. Porque nesse dia Deus abençoou e Deus santificou. Não foi outro dia. Foi esse dia. Por exemplo, imagine aí que... Qual é o dia que tu faz aniversário? Não? Abril. Dia 4 de abril. Né? Aí, imagine que nós simplesmente vamos aqui dizendo assim, ó, seguinte, meu aniversário no dia 4, mas a partir de hoje nós vamos comemorar o aniversário dele no dia 5 de abril. É válido? Sim ou não? É válido. Mas muda o dia que ele nasceu? Sim. Não muda o dia que ele nasceu, né? Não muda. Exatamente, né? Podemos fazer a festa em qualquer dia, mas não muda o dia que ele nasceu. Podemos guardar qualquer dia da semana? Até podemos. Mas vai mudar o dia que Deus escolheu para que nós guardássemos? Não. E é interessante porque o sábado, ele não foi colocado em um contexto de um mundo de pecado. Pelo contrário, o sábado veio exatamente no mundo sem pecado. Duas coisas vieram no mundo sem pecado. A primeira foi o sábado e a segunda o casamento. São as duas instituições que são mais atacadas pelo diabo. Nós devemos ter bastante cuidado com relação a isso. O sábado veio antes do pecado, ou seja, num mundo totalmente perfeito, num mundo onde não existia essa correria desenfreada, num mundo onde não existia nada, tudo era perfeito. Mas mesmo lá, Deus já instituiu o dia de sábado. Lembrando que se Deus instituiu ali, não existia nação, então não existe essa de dizer que o sábado foi somente para o povo de Israel. Deus instituiu para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Ou seja, também, o sábado foi instituído mesmo antes da lei de Deus, lá no Sinai. Mas eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler aqui de forma rápida, versículos do 8 ao 11. Êxodo, capítulo 20, versículos do 8 ao 11. Olha só o que diz aqui o texto bíblico. Êxodo, capítulo 20, versículo do 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o projeto que tu portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia fez o quê? Por isso o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou. É interessante porque o sábado, o mandamento do sábado é o 4º mandamento. Ou seja, está no centro da lei de Deus. Está no centro, como algo assim muito importante. E de fato é. Certo? Lembrando que quando nós lemos aqui a partir desse verso, nós entendemos outra coisa também. Ao guardarmos o sábado, nós temos Deus como o nosso Criador. Por quê? Ao guardarmos, nós estamos lembrando que Ele é o nosso Criador, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, e tudo o que neles há. O sábado foi instituído antes do pecado, antes da lei. Mas quando Deus foi instituir a sua lei, Ele colocou o sábado como principal na sua lei, no seu mandamento. Por isso que nós devemos entender que ele é um ponto principal. O grande conflito entre o bem e o mal não se resume entre simplesmente de que lado eu estou, mas é exatamente a quem nós adoramos. E o sábado é um dia de adoração a Deus, é um dia de reconhecer Deus como Criador, Redentor e também o nosso Salvador. Lá em Ezequiel capítulo 20, versículo 12, lá diz o seguinte, coloca aqui, por favor, na tela. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 diz: também lhes dei os meus sábados, para que vocês soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Lá no versículo 20 vai dizer para que vocês saibam que eu sou o vosso Deus. Para que eu sou o vosso Deus e vocês são o meu povo. O sábado é um selo, é algo que distingue exatamente quem é o seu povo e quem não é o seu povo. O sábado é a marca de Deus sobre o seu povo, a marca visível. O sábado serve como sinal, como selo de relação entre o Criador e a sua criatura. É óbvio que não é simplesmente você vir aqui todo bonito, na igreja, está aqui cantando e louvando. Não é só isso. Para santificarmos o sábado, nós temos que iniciar no domingo. A gente só santifica o sábado quando nós começamos no domingo. É um preparo, é uma caminhada, é um processo. É um preparo de santificação, como eu estava falando aqui na escola sabatina. Se vocês observarem os documentos antigos, eles tinham um selo. E para que servia esse selo? Exatamente para mostrar quem era o proprietário. O sábado é um selo que está sobre o seu povo para mostrar a quem aquele povo pertence. A quem aquele povo pertence. E eu lhe pergunto, a quem é que você pertence? Falando um pouco sobre o ministério de Cristo, quando nós vamos lá para Lucas, capítulo 4, versículo 16, e também o versículo 31, lá fala uma coisa interessante. Abram aí as suas Bíblias, Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, ele levantou-se para ler. Diz que, aqui o verso diz que era o costume de Jesus estar na igreja todos os sábados. Mas veja só o versículo 31 aqui, E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Sabe por que no sábado nós sempre estamos na igreja? Nós vimos a igreja. E por que todos os sábados nós damos estudos bíblicos, ou pelo menos tentamos? Porque era exatamente isso que Jesus fazia. Todos os sábados Jesus ia à igreja e Jesus ensinava as pessoas lá no mar da Galileia.
né? Lá em Cafarnaum. Esse era o exemplo de Jesus. Quando nós vamos mais para frente, nós vemos em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 51, que os seguidores de Jesus, Maria Madalena e também os discípulos, eles guardaram o sábado. Em Marcos capítulo 2, eu gostaria que vocês voltassem um pouquinho aí, só para a gente entender o verso. Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28. Aqui Jesus ele faz uma cura no dia de sábado. Aí as pessoas, os fariseus, questionam Jesus por que ele está curando no dia de sábado. Lembrando que é lícito fazer o bem no sábado. Aliás, devemos fazer o bem no sábado. E aí a partir desse momento Jesus ele responde o seguinte, a partir do versículo 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Dois pontos importantes aqui. Primeiro, o homem, o ser humano, é mais importante do que o sábado. O ser humano é mais importante do que o sábado. Porém, o sábado foi criado exatamente por causa do homem. Porque Deus sabia que nós íamos viver uma vida desempregada. Quantos hoje gastam 2 horas lendo a Bíblia? Talvez ninguém, né? Deus sabia. Então Deus preparou de antemão um dia especialmente só para Ele. Para que a gente dedicasse um tempo exclusivamente só para Ele. Quantas vezes eu me acordei atrasado, aí ao invés de ler a minha Bíblia tudo direitinho ali, fazer meditação, ler lição da escola sabatina e tal, eu simplesmente fazia uma oração, ia um verso ou dois ali, tentava meditar naquele verso e corria. Porque não deu tempo, ou porque não dava tempo mais. Entende? Então Deus criou o sábado por causa do homem. Porque Ele sabia que nós íamos precisar. Quantas pessoas não estão aí, quantos empresários não estão aí com depressão, com problemas de ansiedade, quantas pessoas não estão com esses problemas exatamente porque vivem uma vida cheia de correria. O sábado é um antídoto antidepressivo. Precisamos entender isso. Mas o segundo ponto é entender que Jesus, Ele é o Senhor do sábado. Não no sentido de dizer assim, Jesus é o Senhor do sábado, então Ele estabeleceu ali, Ele tirou o sábado de vigência. Não. Não. Jesus é o Senhor do sábado. E como Senhor do sábado, Ele chama esse dia para si. Esse dia para si. Ele dá o verdadeiro significado do dia de sábado. Quando Ele faz o bem ao próximo, quando Ele curou pessoas, quando Ele pregou, quando Ele foi à igreja, Ele deu o verdadeiro significado do sábado. Quando as pessoas estavam lá guardando o sábado de todo jeito, ou do jeito delas, mais colocando regra do que propriamente vivendo o dia de sábado, Jesus veio e ensinou como guardar corretamente o dia de sábado. E outra, não caiamos nessa ideia de que Deus, ou de que Jesus aboliu os mandamentos, porque lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: não pense que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu não vim para mudar, eu vim para cumprir. E somente o que Jesus fez foi cumprir o mandamento. Se a lei pudesse ter sido mudada, Jesus não teria morrido na cruz de Calvário. Mas é exatamente porque a lei é imutável que Ele teve que morrer. Porque a lei exigia perfeição, a lei exigia santidade. E o único que tinha para dar era Jesus. O único que tinha para dar era Jesus. Mas, sim, ainda continuando, os seus seguidores guardaram o sábado. Paulo guardou o sábado em vários momentos na Bíblia. Atos capítulo 3, verso 14, Atos capítulo 17, verso 1 e 2, Atos capítulo 18, versículo 4. Mesmo estando em lugares onde não havia sinagoga, no meio dos gentios, no meio dos pagãos, Paulo procurava um lugar de tranquilidade e guardava o sábado. E lá pregava, e lá cantava e louvava a Deus. Está no livro de Atos capítulo 16, versículo 3. O sábado não mudou. O sábado é símbolo de memorial da criação, é símbolo de redenção,
de santificação, de lealdade, de justificação pela fé. Porque anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos, lá em Romanos capítulo 3, verso 31. É também o símbolo de descanso em Cristo, tanto agora quanto para o futuro. E um detalhe, bem detalhado. Isaías capítulo 66, versículo 22 e 23, diz que nós vamos guardar o sábado lá no céu. Então como é que um dia que nós vamos guardar lá no céu, aqui seria mudado? Não tem como, né? Mas de onde foi que surgiu isso? Que esse mandamento seria mudado? Daniel capítulo 7, versículo 25. Lá já tem uma profecia dizendo que eles cuidariam em mudar os tempos e a lei. Eles cuidariam em mudar os tempos e a lei. Uma potência mundial mudaria os tempos e a lei. Hoje o dia não é mais até o pôr do sol, é até meia-noite. E aí mudaram o dia de observância. Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 14 falam de dois movimentos. Um é um movimento um rei pagão. Mas o outro movimento é um movimento religioso. Mas diz que esses dois, de alguma forma, iriam se juntar ali. E eles lançariam um decreto. E esse decreto é: quem não adorar a besta seria morto. Quem não adorasse a besta seria morto. Mas um detalhe também, Apocalipse capítulo 7 fala que todo aquele que adorar a Cristo, adorar a Deus, receberá uma marca na mão e na testa. E o capítulo 14, versículo 12 diz que todos aqueles que não receberão a marca, que não receberão a marca de Deus, receberão então a marca da besta. E ali o adorarão. Como eu falei anteriormente, a grande questão é simplesmente a adoração. O sábado ou o domingo não é apenas uma questão de dias, mas é uma questão de quem nós estamos adorando, a quem nós estamos sendo fiéis. A guarda do sábado é um ato público de lealdade a Deus e uma demonstração visível para todo mundo de quem é o nosso Criador. Isso obviamente será mais forte à medida que o tempo for se aproximando, porque o inimigo ele vai cada dia mais fechando o cerco. Por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando leis civis se imporem uma adoração contrária ao que diz a palavra, a obediência ao sábado será o teste final. Será o teste final. Guardar o sábado não é questão de legalismo, é uma questão de confissão a quem pertencemos e a quem servimos. Estou apenas fazendo um resumo, não dá para ir muito detalhado, porque senão nós vamos sair aqui de 4 horas da tarde. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. A quem você quer servir? A Deus ou ao inimigo? A Deus ou aos homens? Como disse Pedro, antes importa servirmos a Deus do que aos homens. Mas eu vi aqui ainda tem uma outra parte. Nós sabemos que o inimigo ele mudou os tempos, ele buscou mudar os tempos através de um poder religioso, através de um poder imperial. Mas, e falando sobre o sono da morte? O sono da morte é o braço direito do engano. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte veio por um só homem, e assim passou a todos os homens, porque todos eles pecaram. Por que nós morremos? Porque nós pecamos. Porque nós pecamos. Mas, quando nós vamos lá no Jardim do Éden, lá no capítulo 3, versículo 4, lá diz... Lá diz que a serpente, ela disse uma frase: é certo que não morrereis. Gênesis capítulo 2,
versículo do 15 ao 17, tem uma conversa entre Deus e o casal. E Deus disse assim: Adão e Eva, estou dando uma implementada, que é a linguagem da oração. Olha, vocês estão vendo aquela árvore lá no meio do jardim? Por favor, não cheguem perto, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Mas aí, Adão meio sem ter o que fazer da vida, resolveu ir para um lado, Eva também não viu o que fazer, resolveu ir para o outro, e aí Eva foi caminhando ali, se aproximando da árvore, achando interessante, vendo um animalzinho ali, e de repente ela começa a conversar com uma serpente. O que você faria se uma serpente falasse com você? Se uma serpente falasse assim: e aí, André, tudo bem? Primeiro que eu corri, ele falou dialogar com o diabo foi o erro. Mas aí a serpente começa a conversar com Eva e perguntar assim: e aí, Eva, o que Deus disse mesmo para você, Eva? Aí Eva disse assim: que a gente não pode comer dessa árvore. Aí ela acrescentou: e nem tocar nela. Só que aí, obviamente, né, Eva deu a brecha e a serpente continuou ali, o inimigo através da serpente, e disse assim: não, não é bem assim não. Não é bem assim não. Você pode comer, você pode tocar, porque é certo que você não morrerá. Pelo contrário, você vai se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. Conhecedor do bem e do mal. Essa foi a primeira distorção da palavra de Deus. Porque Deus disse que se eles comessem, eles morreriam. Mas o diabo disse que se eles comessem, eles não morreriam. Isso trouxe algum problema? Trouxe. E grave. Porque a partir dali, então, surgiu o Espiritismo, né? Em todas as suas manifestações. E a Bíblia é 100% contrária a tudo isso. A consultar os mortos, a confessar, enfim, a procurar. É certo que não morrereis. E muita gente hoje acredita que quando morre, não morre. Que quando a pessoa morre, ela vai direto ao céu. Ou ela vai direto para o inferno e fica lá, por exemplo, sofrendo eternamente, ou na glória, né, eternamente, logo após a morte. Mas qual é a visão bíblica disso? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Abram aí, por favor. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Olha só o que diz o texto bíblico. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o quê? E o homem passou a ser o quê? Um detalhe no português. Olha como funciona bom em português, tá? O texto bíblico diz que o homem passou a o quê? A ser uma alma vivente. E não a ter uma alma. Ter é diferente de ser. Eu sou uma alma, mas eu não tenho uma alma. Eu poderia dizer que eu tenho um óculos, mas eu não posso dizer que eu sou um óculos. O texto bíblico diz: Deus, quando soprou na narina do homem, ele passou a ser uma alma vivente. Lembre-se que alma, na Bíblia, é uma pessoa viva, tá? Não é um espírito desencarnado. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: quando Deus juntou o pó mais o fôlego de vida que ele soprou, é que o homem passou então a ser alma vivente. Quando o ser humano morre, o que acontece? O contrário, né? Separa-se ali o pó da terra e o fôlego de vida. Inclusive em Gênesis capítulo 3, versículo 19, olha só a sentença que Deus deu para Adão aqui, ó. No suor do rosto comerás o teu pão, até que toques a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornará. O que Adão era antes de ser criado? Pó, areia, né? Barro.
E eu lhe pergunto, o barro vê alguma coisa? O barro sente alguma coisa? O barro fala alguma coisa? Não. Não. Lá em Gênesis capítulo 46, versículo 26 e 27, pode colocar aí, mas eu vou ler aqui. Ó. O texto diz assim, ó: todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que procederam de seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas as almas foram 66. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70 almas. Foram 70 almas. Aí eu lhe pergunto, aqui está falando de alma que sai vagando por aí? Não, está falando da família de Jacó que desceu de Canaã para o Egito. Você vê que a Bíblia não sustenta essa questão de uma alma fora do corpo. A Bíblia não sustenta isso. E só para vocês entenderem, eu coloquei aqui, ó. Quando a Bíblia fala de alma, ela não fala de alma como ser fora do corpo, mas fala com um significado de emoções e de caráter. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 1, verso 10 diz: Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor. O que o texto está querendo dizer? Que Ana estava com uma emoção muito forte, com dor no peito, um apertado no peito. Outro texto, Ezequiel capítulo 18, verso 4. O texto diz assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. Essa morrerá. Por quê? Está falando de uma alma fora do corpo? Não. Está falando de uma pessoa o quê? Viva. Porque a alma na Bíblia é uma pessoa viva. Outro texto, Salmo 42, verso 11. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Sabe que ela estava falando de uma alma? Não, está falando do seu sentimento de tristeza, de desânimo pelas coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Você entende? Quando a Bíblia fala de espírito, ela não está falando de um espírito fora do corpo, mas ela está falando da índole, do caráter e da nossa disposição mental. Por exemplo, Provérbios capítulo 16, verso 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Está falando de quê? Domínio próprio, controle emocional. Outro texto, Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito na palavra. Sabe que está falando do espírito que está dentro da gente? Não. Está falando de retidão, de santidade, de caráter, de disposição à obediência. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a quem? Será que está falando do espírito que está dentro da gente? Obviamente que não. Mas está falando de uma atitude humilde, de uma disposição de obediência e reverência a Deus. Romanos capítulo 8, verso 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe que está falando do Espírito que está dentro da gente? Não. Está falando da nossa consciência espiritual e da nossa ligação íntima com Deus. Ok? Eclesiastes capítulo 12, verso 9, o texto diz: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Aí morreu o Espírito. Não. Até porque tem gente que morre ali por alguns segundos, por algum momento ali, aí a pessoa vai fazer o quê? Massagem cardíaca, para voltar o quê? A vida, né? O fôlego de vida. É óbvio que quando a gente morre, o corpo volta a ser pó. Mas o espírito que o texto está falando aqui não é espírito. A palavra ali é pneuma. Você lembra de alguma coisa quando fala pneuma? Pneu. O que é que tem dentro do pneu? Então, o que volta para Deus, que Deus deu lá no Gênesis, é exatamente o ar, o fôlego de vida. Mas infelizmente, o inimigo tem se levantado e trazendo exatamente confusão na mente das pessoas. E muitas pessoas têm caído nesse engano. Olha só o que diz também, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Os vivos sabem que vão o quê? Mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão ele recompensa do que existe aonde? Debaixo do sol. Olha só como a Bíblia é clara.
Jó capítulo 7, versículo 9 e 10 diz que os mortos não voltam à sua casa, e nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Aliás, o texto começa dizendo assim: aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir dela. Não voltará à sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Aquele que desce aonde? A sepultura. Que desce a sepultura. Não que fica vagando por aí. João capítulo 11 é o que eu mais gosto aqui e quero falar um pouquinho com vocês. Ali é sobre a história de Lázaro. Lázaro estava morto em quantos dias? Quantos dias? 4 dias. E aí Jesus chega. E quando Jesus chega, não estou bem lembrado agora exatamente quem é quem, mas uma das irmãs dele ali, não sei se Marta ou Maria, mas quando chega, aí Jesus diz assim: tenha calma, claro, porque era a linguagem da nação, tá? Tenha calma, eu vou ressuscitá-lo. E aí ela diz assim: eu sei, Senhor, que o Senhor ressuscitará quando? Quando? Não, no último dia, né? Ou seja, falando da volta de Jesus. Mas Jesus diz o quê? Eu sou a ressurreição e a... quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus chega para os homens ali sentirem a pedra. E qual é a frase que Jesus cita? Lázaro, faz o quê? Sai para fora. Sai para? Sai para fora. Se Lázaro tivesse morrido e ido direto ao céu, o que Jesus fez não teria sido um milagre. Porque ele teria tirado Lázaro de um lugar bom e trazido novamente para esse mundo de sofrimento. E ele teria dito assim: Lázaro, desce. Não é? Agora, se Lázaro tivesse morrido e ido direto para o inferno, aí Jesus ia dizer o quê? Lázaro, sobe. E aí com certeza ele ia chegar lá e dizer: Jesus, muito obrigado, porque olha, o nosso lado estava aqui, viu? Mas não é isso que a Bíblia fala. Jesus diz o quê? Lázaro, vem para Fora. fora. Lázaro vem para fora. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo do 13 ao 18. Paulo oferece uma esperança, tanto, claro que é esperança para os que estão vivos, mas ele fala para os que estão vivos, mas também dos que estão mortos. E a esperança que Paulo dá é só uma. Coloca aí, por favor, na tela. Capítulo 4, versículo 13. Vamos ler juntos? Irmãos, não queremos, porém, vamos botar aí. Não queremos, porém, irmãos, que sejais o quê? Com respeito aos que? Olha só a palavra que ele usa: os que dormem. Para não vos entristecer como os demais que não têm. Por quê? Porque a esperança da gente está aonde? Vai, 14. Pois se cremos que Jesus morreu e aconteceu o que com Jesus? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que? Passando. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda de quem? Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Veja que ele repete muito essa palavra dorme, né? Passou? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo farão o quê? Ressuscitarão primeiro. Só para a gente terminar aqui, verso 17. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Volta aí, Antônio. Volta. Deixa aí. Qual é a palavra que tem aqui antes de primeiro? Ressuscitar. Ressurreição. A única esperança para a morte, a única solução para a morte é a ressurreição. Não existe outro meio, não existe outra forma. E o texto bíblico diz que somente acontecerá quando Jesus voltar. É quando Jesus voltar. A nossa esperança está na volta de Jesus. Por quê? Porque nós, os vivos, seremos transformados. E os mortos? Ressuscitarão. E outra coisa, olha, Daniel capítulo 12. Não precisa vocês abrirem. Fala de duas ressurreições. João capítulo 5, versículo 29 e 30. Aliás, versículo 28 e 30. Fala de duas ressurreições. Apocalipse capítulo 21. Fala de duas ressurreições. E quais são as ressurreições?
A primeira é para o quê? Para a vida eterna, para os mortos em Cristo. E a segunda, os ímpios, eles vão ressuscitar para ter o julgamento, para morrer de novo e agora dessa vez por todas. Então só existe uma solução para a morte, é a ressurreição. Mas o inimigo quer colocar na nossa mente que quando a gente morre, a gente não morre. A gente vai de um estado para outro, a gente evolui, a gente cresce, a gente se torna como Deus, conhecedor do bem e do mal. O inimigo tem lançado, e infelizmente muitas pessoas têm caído nessa situação. A ressurreição, eu repito, é a única solução para a morte. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz isso para mim e para você. O engano tem se propagado. Apocalipse capítulo 16, versículo 14, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 ao 12, falam de sinais e de enganos. Satanás usaria tanto o destino da morte, quanto também outros enganos de feitiçaria e tudo mais, de que os nossos entes queridos estão orando por nós, de que Ele vem nos consolar, de que eles podem interceder por nós, fazer algo por nós, ou simplesmente podemos trazê-lo de novo à tona. E com isso, ele tem desviado muitas pessoas da verdadeira religião. Da verdadeira religião. Por quê? Porque se eu, ao morrer, alguém pode orar por mim, ou rezar por mim, e me colocar num bom lugar, para que eu vou viver uma vida de boa aqui? Eu vou viver a minha vida do jeito que for, e depois alguém ora por mim aí, faz um culto de sétimo dia, e está tudo resolvido, me coloca num bom lugar. Se eu acredito que quando eu morro, eu vou direto para o céu, ou se eu vou direto para o inferno, ou para o seio de Abraão, ou vou ficar queimando lá no purgatório, são dois pontos. Primeiro, que para quem morre, vai para o inferno, vai para o purgatório, fica lá queimando, ateu, mostra um Deus totalmente carrasco, um Deus que suporta ver as pessoas que na verdade não morreram, né? Porque elas se tornam eternas, elas ficam queimando eternamente lá no inferno. Você acreditaria que Deus seria amor numa situação dessa? Você seria capaz de viver tranquilamente no céu, vendo que o seu familiar está queimando lá no inferno? A gente não consegue ver nossos filhos sofrendo hoje, né? Às vezes cai, leva um arranhão no pé, tal. A gente fica todo cheio de dó com eles. Agora imagina sofrendo eternamente. Por isso, devemos sempre estarmos harmonizados na Bíblia, estudando sempre a Bíblia, buscando a palavra de Deus. O único ser que falou que ao desobedecer a lei de Deus, e mesmo assim permaneceria vivo, foi o diabo. E infelizmente, muitas pessoas têm caído nessa artimanha. Muitas pessoas. Muitas pessoas. A nossa esperança, a esperança adventista está exatamente ancorada na promessa da ressurreição com Cristo, né? De Cristo. Porque isso molda a nossa conduta e também encoraja a nossa teologia do juízo final. Do juízo final. Jesus em breve voltará. Mas antes que Ele volte, eu e você precisamos estar preparados. Entendendo que eu tenho que viver minha vida santa aqui. Se eu morrer, mas eu morrer em Cristo, Ele me ressuscitará naquele último dia. Se eu não morrer daqui para lá, o meu corpo será transformado. O meu corpo será transformado. Mas como é que esses dois pontos se harmonizam no grande conflito? Primeiro, existe uma convergência. O sábado afirma quem é o Senhor e o Criador. Mas o inimigo de Deus, ele sempre quis o trono de Deus. E por isso que ele lançou. Se Deus lança um dia, ele também lança um dia. Se Deus lança um sinal, o diabo também lançou um sinal, a sua marca. E por que é o domingo? Porque é exatamente o domingo que entra em contraste com o sábado. Quando as pessoas dizem assim, vamos separar um dia para nós guardarmos, porque o mundo precisa de um dia de descanso. Qual é o dia que eles colocam? Será que é o sábado? Já está na Bíblia? Não. Muitos dizem assim, nós temos que guardar o domingo porque é o dia da ressurreição de Jesus.
Mas Jesus não mandou guardar esse dia. Jesus mandou guardar o sábado. Inclusive, ele guardou o sábado. A Bíblia diz que nós vamos guardar o sábado no céu. O sono da morte afirma quem tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Então, quando o diabo diz assim, não, pode comer porque você não vai morrer, ele está querendo colocar uma autoridade, chamar uma autoridade para si que ele não tem. Ele não tem. Até porque, se eu vivo uma vida de desobediência a Deus, eu vou me perder. Eu vou me perder. Essas duas doutrinas juntas, elas tocam exatamente o coração do conflito. A quem você adora? Você está adorando a Deus ou a criatura? E onde está a sua esperança? Na ressurreição prometida por Cristo ou nas ilusões após a morte que muitos falam por aí? O mundo religioso e civil, eles tentarão impor uma forma de culto que não reconhece a Cristo como Criador. Isso nós vemos no Apocalipse capítulo 14, capítulo 16 também. Mas a nossa responsabilidade hoje, pregar para o mundo sobre essas verdades com amor, com misericórdia, mas também com clareza e firmeza. Está sobre nós pregarmos essa mensagem. Testemunhar com amor para o mundo, explicando porque o sábado honra o Criador e porque a ressurreição é a nossa única esperança. É a única porque foi a única solução que Deus deu. O próprio Jesus, ele ressuscitou. É exatamente isso que nós precisamos. É somente isso. Vivemos nos últimos dias, nos últimos momentos da história. E o inimigo intensificará e intensifica cada vez mais e mais as suas astúcias. Será que estamos prontos? Estamos guardados na palavra? Estamos firmes? Estamos com o nosso escudo da fé firme? Para que ele não nos atinja com seus dados inflamados e engano? Todo aquele que não estiver pronto, o inimigo devorará e estraçalhar como um leão faz com as suas presas. Precisamos estar prontos, precisamos estar preparados. O dia, muito em breve, chegará. E o meu apelo é que nós nos escondamos em Cristo e que nos cobramos com a verdade da sua palavra. Eu pergunto para você: você quer se esconder debaixo das asas do Onipotente e seguir firme até Jesus voltar? Eu espero que sim. Espero que sim. Se coloquem de pé e vamos juntos cantar o hino Vencendo Vem Jesus.